Boa noite. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é preso em investigação do Ministério Público do Rio, que apura esquema de rachadinha dentro de gabinetes da Assembleia Legislativa. E a mulher dele segue foragida. A investigação aponta um movimento suspeito nas contas de Queiroz de R$1.200.000. E a Polícia Civil concluiu que o tiro que matou o menino Douglas Enzo durante festa de aniversário em Magé foi proposital. E o acusado será julgado por homicídio doloso. E a LERJ escolhe presidente e relator do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. E hoje teve mar do Havaí em pleno Leme. Surfistas aproveitaram ondas raras aqui nas praias cariocas. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos. Fica aí que eu já volto, hein? Foi preso hoje cedo Fabrício Queiroz, ex-assessor do agora senador Flávio Bolsonaro. Alvo do inquérito que investiga a chamada rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, Queiroz foi encontrado no interior de São Paulo. Fabrício Queiroz foi preso por volta das 6 horas da manhã. Ele estava numa casa em Atibaia, no interior de São Paulo, que pertence a Frederico Assef, advogado da família Bolsonaro. Os agentes vasculharam o local e apreenderam celulares, documentos e R$900. Nenhum incidente, nada, nenhuma resistência, foi uma diligência que não teve nenhuma intercorrência. De Atibaia, ele saiu em um comboio até a capital paulista. Por volta das 10 horas da manhã, Queiroz foi levado até o aeroporto Campo de Marte, onde embarcou em um helicóptero. De São Paulo, Fabrício Queiroz veio para o Rio de Janeiro e chegou aqui nesse aeroporto em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Fabrício Queiroz, que foi assessor de Flávio Bolsonaro por mais de 10 anos na Assembleia Legislativa do Rio, é investigado por participar do esquema de rachadinhas. Um mandado de prisão também foi expedido contra Márcia Oliveira de Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz. Ela é considerada foragida. Márcia também trabalhou como assessora de Flávio Bolsonaro na LERJ. Pela manhã, os agentes do Ministério Público estiveram nesta casa em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio, para cumprir o mandado de busca e apreensão. O imóvel pertence a Alessandra Esteves Marins, funcionária do gabinete do senador Flávio Bolsonaro e ex-assessora na LERJ. A casa fica na mesma vila onde funcionou um comitê de campanha do presidente Jair Bolsonaro. A Justiça do Rio também determinou o afastamento da função pública de outros alvos, além do comparecimento mensal em juízo e proibição de contato com testemunhas. E o caso Fabrício Queiroz veio à tona após um relatório de um órgão de inteligência financeira apontar movimentação financeira atípica de mais de R$1 milhão nas contas dele. À tarde, o ex-assessor chegou ao aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Após descer do helicóptero, Fabrício Queiroz foi revistado e vestiu um colete à prova de balas. O comboio seguiu até o IML, onde Fabrício Queiroz fez exame de corpo de delito e foi então levado para a cadeia de Benfica, porta de entrada do sistema prisional do Rio de Janeiro. Ele não prestou um novo depoimento, mas conversou por cerca de 20 minutos com o advogado. Totalmente, primeiro, desnecessário, infundado, porque ele sempre esteve à disposição para esclarecer e já fez esclarecimentos por escrito, inclusive, sobre os fatos que é investigado. Daqui de Benfica, Fabrício Queiroz foi transferido para o complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, por conta da pandemia do coronavírus, ele vai ficar em isolamento social durante 14 dias. A prisão foi pedida porque os investigadores acreditam que ele manipulava provas para atrapalhar investigações e pressionava testemunhas. Fabrício Queiroz trabalhou por mais de 10 anos como assessor de Flávio Bolsonaro, na época em que ele era deputado estadual. Ele é acusado de comandar um esquema conhecido como rachadinha, que é quando os servidores de um gabinete devolvem parte do que recebem para o próprio parlamentar. Denúncias dessa prática em diferentes instâncias e partidos são antigas, mas não há consenso entre especialistas se essa apropriação dos salários de servidores é de fato crime, uma vez que se trata de negociação entre particulares. O
levantamento do COAF, o Conselho de Atividades Financeiras, feito em 2018 na Assembleia Legislativa do Rio, apontou operações financeiras suspeitas no gabinete de 27 deputados, entre eles o de Flávio Bolsonaro, que, segundo o relatório, movimentou R$ 1.200.000 entre 2016 e 2017. Pelas redes sociais, o senador afirmou que recebeu a notícia da prisão de Fabrício Queiroz com tranquilidade e disse ainda que a verdade prevalecerá. E uma operação na comunidade da Serrinha, em Madureira, na zona norte do Rio, terminou com um policial morto na manhã de hoje. O tenente Cleiton da Costa Salles ficou ferido durante o confronto e não resistiu aos ferimentos. Ele trabalhava há 7 anos na corporação. A operação da Polícia Militar tentava retirar barricadas ali na comunidade e esse confronto começou já na chegada dos agentes. Vale lembrar que as operações em comunidades cariocas estão suspensas por determinação do STF. Segundo a PM, essa ação foi planejada e será comunicada ao Ministério Público como uma exceção à decisão do Supremo. E a Polícia Civil concluiu as investigações sobre o caso do menino Douglas Enzo, de 4 anos, que foi morto na festa de aniversário dele em Magé, na Baixada Fluminense. Esse caso aconteceu no dia 7 deste mês. A criança foi atingida por um tiro no tórax e o laudo da perícia concluiu que o disparo foi efetuado à distância. Os depoimentos de 2 irmãos da vítima confirmaram que Pedro Vinícius de Souza Pevidor, um ex-soldado do Exército, tirou a arma da cintura, apontou para Enzo e atirou. Diferente do que foi alegado por Pedro, que disse que o disparo tinha sido acidental. O atirador já tinha sido preso, mas agora será julgado por homicídio qualificado e pode pegar até 30 anos de prisão. E a Assembleia Legislativa do Rio definiu hoje o presidente e o relator da Comissão Especial do Processo de Impeachment contra o governador Wilson Witzel. Por unanimidade, os deputados escolheram Chico Machado, do Partido Social Democrático, para presidir a comissão especial, que vai analisar a denúncia de impeachment do governador Wilson Witzel. Vamos começar a análise de todas as documentações, vamos analisar profundamente as acusações que foram aprovadas, o projeto que foi aprovado com as acusações contra o senhor governador, e vamos ter total isenção, porque nós iremos aqui defender a população do estado do Rio de Janeiro. Rodrigo Bacelar, do Solidariedade, assumiu a função de relator. Meu trabalho, pelo menos da minha parte, é sempre técnico e isento de qualquer forma. Eu sou um advogado de formação, sempre primo por isso, minhas outras relatorias foram no mesmo sentido. A comissão especial é formada por 25 deputados, cada um de um partido, com representação na casa. A sessão marcou o início do rito do processo de impeachment do governador. Wilson Witzel terá até 10 sessões para apresentar a sua defesa. A partir do recebimento da defesa, a comissão especial tem até 5 sessões para dar prosseguimento à denúncia, que será levada a plenário para votação. Caso os deputados decidam pelo recebimento da denúncia, Witzel é afastado, mas essa votação só deve acontecer em setembro. Em nota, Witzel afirmou que, assim que tiver acesso ao processo, vai apresentar os argumentos de sua defesa a todos os deputados estaduais. Os procedimentos vão começar a andar. E o governador, evidentemente, tem todo o direito à defesa e o contraditório e deve estar preocupado mesmo. E é para se preocupar, porque as denúncias são de indícios robustos de corrupção. O primeiro intervalo chegou e na volta a gente fala sobre o futebol. O templo vai estar vazio, mas a bola vai rolar no Maracanã. Fica aí que a gente já volta. E a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Sem Limites 2, que é mais uma fase da Lava Jato aqui no Rio, que investiga um grupo criminoso que atua nas áreas de negociação, de compra e venda de petróleo e de contratação de navios para a Petrobras. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro, em Cabo Frio e também em Petrópolis. R$84 mil em espécie foram apreendidos, além de 10 mil euros e também 12 mil dólares. E o boletim do coronavírus no estado foi atualizado agora à tarde.
São, no total, 87.317 casos no Rio, com 8.412 mortes, sendo 264 confirmadas só nas últimas 24 horas. E mesmo assim, a Prefeitura segue com a flexibilização do isolamento aqui na capital. Hoje à tarde, o município começou a desfazer os bloqueios em ruas de 10 bairros que foram fechadas por conta da pandemia. As intervenções serão mantidas apenas nos calçadões de Bangu e Campo Grande, na Zona Oeste, e também na Pavuna, na Zona Norte. E mesmo que a passos lentos, a flexibilização do isolamento dá fôlego à economia finalmente. Por isso, a Firjan decidiu entregar à Alerj um plano de retomada de diversos setores aqui no estado. Shoppings e centros comerciais voltando à ativa, empresas retomando as atividades. Para diminuir os impactos da pandemia no estado, a Federação das Indústrias do Rio, a Firjan, elaborou e entregou à Assembleia Legislativa um programa de medidas que visam incentivar a criação de novos postos de trabalho. Nós somos o primeiro produtor de óleo e gás do país, o segundo produtor de siderúrgica no país. Nós temos ativos importantes, o desafio de todos juntos. Como é que podemos transformar esse ativo em renda e emprego? Segundo um estudo proposto pela Firjan, o Rio de Janeiro possui 142 oportunidades para concessões e parcerias público-privadas. Isso representa um potencial de 55 bilhões de reais em investimentos. A criação de um plano estadual de concessões e PPPs é uma das propostas da federação. Boa parte desse processo de concessão, num primeiro início, no processo de investimento, vai mobilizar muito o setor da construção civil. E a construção civil ela tem um efeito multiplicador muito grande na economia, porque ela também é intensa em mão de obra. As projeções da Firjan apontam para uma queda de 6,4% do Produto Interno Bruto Fluminense neste ano. De janeiro até maio, mais de 20 mil vagas formais de emprego foram fechadas aqui. Os incentivos fiscais também foram sugeridos para que o Rio consiga concorrer com estados vizinhos. A ideia é atrair negócios para cá. A instituição também defende a competitividade tributária para empresas ligadas à área da saúde, como aquelas que produzem equipamentos de proteção individual. E falando em economia e comércio, os lojistas da Saara, no centro do Rio, fizeram um protesto no início da tarde. Eles ocuparam parte da Avenida Passos, ali na altura da Rua da Alfândega. E na manifestação pediam a abertura das lojas que estão fechadas há mais de 3 meses por conta da pandemia. De acordo com o plano de flexibilização da Prefeitura, shoppings, centros comerciais e ambulantes já voltaram a funcionar. Mas o comércio do centro do Rio continua fechado e com previsão de reabertura apenas para a 3ª fase. Os hospitais do município do Rio retomaram hoje as cirurgias eletivas que tinham sido suspensas por conta da pandemia do coronavírus. Procedimentos como estes estão entre as principais demandas por sangue do Hemorrio. Mariana, de 32 anos, está desde 2018 aguardando para fazer uma cirurgia bariátrica. O prazo de espera na fila é de no máximo 2 anos. Então, a previsão era que o procedimento fosse feito ainda este ano. Mas como as cirurgias foram suspensas por conta do coronavírus, a consulta dela, marcada para março, foi cancelada e a fila de espera de pacientes não andou. Com a volta dos procedimentos nos hospitais municipais, ela ainda tem esperança de conseguir fazer a cirurgia em pelo menos 2 meses. Caso contrário, ela terá que entrar com outro pedido e voltar para o começo da fila. A cirurgia bariátrica no Rio de Janeiro, a gente tem um prazo de 2 anos. E a gente já está faltando praticamente 2 meses para fechar os 2 anos. Ou seja, eu espero que aconteça, mas pouco provável. A volta das cirurgias também depende dos estoques de sangue. Para atender toda a demanda dos hospitais municipais, o Hemorrio precisa que pelo menos 250 doações de sangue sejam feitas por dia. Mas por conta da pandemia, houve redução de 40% e as doações não têm chegado nem a 150. A gente precisa realmente de ter um estoque grande, porque com doença a gente sabe que vai ter uma demanda bem maior do que o habitual, porque está muito represado, né?
Esta semana, o Hemorrio informou que 28% dos doadores de sangue já desenvolveram anticorpos contra a Covid-19. O estudo, que já contou com 7.286 pessoas, tem como objetivo mapear o índice de pessoas infectadas e com anticorpos no estado. Quanto mais gente tiver desenvolvido anticorpo, significa que mais gente teve a doença, mais gente já ficou curada da doença também. E após a Justiça ordenar que Piraí retomasse algumas medidas de isolamento social, a população se preocupa com os prejuízos ao comércio. A Monique é dona de um restaurante em Piraí, no sul do estado, e já não sabe o que fazer com tanto estoque parado. Ela já demitiu 8 dos 20 funcionários. Os funcionários que ficaram hoje, a gente não tem recurso para poder pagar os direitos deles. Então, a gente teme, vai chegar outra folha de pagamento. Eu não posso nem mandar embora e também não vou ter o dinheiro para poder cumprir com a minha obrigação, que eu sempre cumpri. Ao contrário de outras cidades do estado do Rio, a Justiça entendeu que Piraí não está no momento de reabrir alguns serviços e revogou a flexibilização no funcionamento de bares, restaurantes e lanchonetes, que só podem atender por delivery. Dona de um quiosque, Flávia acumula prejuízos. Ela teve Covid-19 e perdeu o pai para a doença. Eu não tenho visto nada, porque eles só soltaram para as pessoas o uso obrigatório das máscaras, né? Pediram para a gente fechar o comércio e só. Em maio, a Câmara chegou a aprovar um projeto de lei para a implantação de barreiras sanitárias, mas ele foi vetado pela Prefeitura. Em nota, o município informou que vem tomando todas as medidas para proteger a população e que mesmo depois do veto, criou barreiras, mas apenas em alguns bairros. A Prefeitura tenta um acordo com o Ministério Público para retomar a economia. Nós jogamos milhares de mantimentos fora. As pessoas estão desesperadas, não tem um centavo para botar uma comida dentro de casa. Eu perdi o meu crédito. Como é que eu vou recomeçar? E o futebol está de volta aqui no Rio. Hoje a bola rola no Maracanã para Bangu e Flamengo pelo Campeonato Carioca, mas claro, ainda com muitas restrições. E a gente fala agora ao vivo com o Thiago Carvalho, que acompanha tudo de perto e vai trazer as informações aqui para a gente. Oi, Thiago, boa noite para você. Estádio vazio por aí, né? Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, hoje o Maracanã é de portões fechados, sem público. Essa é só uma das medidas que a Federação de Futebol do Estado está tomando para garantir a segurança dos envolvidos no espetáculo. Por exemplo, a imprensa, jogadores, dirigentes e os seguranças passaram por testes para o Covid. E só a testagem negativa é que dá o passaporte para entrar no estádio essa noite. Além disso, assim que nós ingressarmos no Maracanã, vamos receber um kit de segurança com uma máscara que vai ser obrigatória e também um frasco de álcool em gel para a gente usar durante toda a noite. O Flamengo também vem tomando as suas próprias medidas. Por exemplo, os jogadores chegaram cedo hoje no Ninho do Urubu e fizeram 2 exames. Os 40 atletas e funcionários testaram negativo, estão aptos para a partida. Vale lembrar que o Flamengo tem 9 pontos, é o líder do Grupo A e se vencer essa noite, está classificado para a semifinal da Taça Rio. Yasmin. Obrigada pelas informações, Thiago. O intervalo chegou e olha a onda, hein? Surfistas aproveitam um dia que a Praia do Leme virou o mar do Havaí. Estamos de volta com o Jornal do Rio e chegou a hora de conferir a previsão do tempo para essa sexta-feira em todo o estado. E quem conta pra gente é Desirê Brant, da Somar Meteorologia. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. E por enquanto, nada muda. O tempo segue firme em grande parte do Brasil e no Rio de Janeiro a situação não é diferente. Tudo isso por causa do bloqueio atmosférico que desvia, por enquanto, as frentes frias para alto mar. Então hoje, os próximos dias, seguem com tempo firme. O sol se faz presente e a temperatura vai subir mais um pouquinho. E olha, até o fim do mês, dificilmente o tempo muda no Rio, hein? Agora vamos às temperaturas. No Rio, a sexta vai ser de tempo firme, com máxima de 26 graus e no fim de semana esquenta mais. As máximas poderão até passar dos 28 graus e pelo menos até o meio da semana que vem, a chuva não vai aparecer no Rio de Janeiro. E olha, as ondas no Leme hoje estavam enormes pela manhã. Muitos surfistas aproveitaram o mar, digamos assim, quase do Havaí. Olha só. O cenário lembrava mais o Havaí do que o Rio de Janeiro. As ondas enormes atraíram muitos surfistas.
Gabriel chegou logo cedo para aproveitar bem o dia. E para quem duvida da força das ondas, olha o resultado. Aí, prancha toda destruída, sem conserto essa aqui. Foi boa enquanto durou. Mas tudo bem, porque ele tinha outra guardada no carro e nem perdeu tempo para voltar. Até porque não é sempre que o mar por aqui tá para surfista. Pô, assustador, né? Bate uma adrenalina, mas dá uma emoção boa também, né? Nunca rola assim, então a gente tem que aproveitar aí quando tem. Os surfistas que estão acostumados a vir aqui no Leme estimam que as ondas tenham chegado de 3 a 4 metros, o equivalente a 10 a 12 pés na linguagem dos surfistas. Segundo eles, uma cena rara de se encontrar por aqui. As ondas enormes chamaram a atenção de quem passava pela praia. Lembrando que as atividades individuais na água estão permitidas pela prefeitura. Pelas condições meteorológicas previstas, a expectativa era das melhores. Tá sol, o vento estava alinhado, a direção boa para o swell, a ondulação seria... Estava tudo encaixado, então era certo que a gente ia encontrar esse tipo de condição. O fenômeno foi causado pela combinação de ventos vindos do sul e da maré alta. Mesmo assim, as ondas superaram qualquer tipo de previsão. Tava o paraíso e me lembrou o Havaí, um dia que eu posso falar que o Leme ficou igual ao Havaí. É impressionante, que dia lindo fez hoje, né? O Jornal do Rio termina aqui, muito obrigada pela companhia e a gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite, hein? Eu tô te esperando, até lá! Thank you.